Salve, ladies and gentlemen, eu espero que todos estejam muito bem. Hoje eu vou mostrar para você que criptomoedas não é tão volátil assim como as pessoas dizem. Todo mundo adora falar que criptomoedas é um cassino digital ou tem muita volatilidade, muito risco. Mas será que é tudo isso mesmo? E se eu te dissesse que as criptomoedas elas podem favorecer muito a sua carteira de investimentos, a sua vida como um todo, e também podem ser bem menos voláteis do que as pessoas comentam por aí. E mais, se é tão volátil assim, eu posso dizer também para você que você pode usar isso a seu favor, fazendo com que o seu patrimônio, além de ser protegido ao longo do tempo, se multiplique. Primeiro vamos explicar o que é volatilidade. Volatilidade se refere à intensidade e frequência que um preço de um ativo frequentemente em um certo período oscila. No mercado financeiro, geralmente a volatilidade ela é medida como ativos que frequentemente sobem e descem bastante em um certo período, geralmente um curto período. Até porque ativos de alta volatilidade representam grandes variações no próprio dia ou até mesmo em semanas e poucos meses. Então, para simplificar mais ainda, volatilidade nada mais é do que um sobe e desce do valor, o preço de alguma ação ou criptomoeda. Por isso que muitas pessoas falam que o mercado cripto é um total caos. Até porque a gente pode ter variações de 10, 20, 30, 40, 50% em apenas um dia. Então, em um pequeno período, existem várias criptomoedas dentro do mercado que possuem essas grandes variações de preço. Mas aí vem a primeira sacada. Volatilidade não significa imprevisibilidade. Na verdade é bem pelo contrário, existem vários padrões no mercado que a gente consegue estudar e acompanhar para entender se o ativo tem uma maior possibilidade de subir de preço ou até mesmo cair. Vamos fazer algumas comparações com o mercado acionário norte-americano. Em outubro de 2022, o Bitcoin foi menos volátil que os dois principais índices dos Estados Unidos, o S&P 500 e a Nasdaq. Pois é, não parece que a moedinha laranja teve menos volatilidade do que as ações que todas as pessoas do mundo investem? Uma outra comparação que temos também com o mercado acionário norte-americano é que em 2023, em certos meses, o Bitcoin ele teve menos volatilidade do que 92 ações do mercado acionário. E uma delas, por exemplo, é uma gigante que todo mundo conhece, a Tesla. E isso está acontecendo porque a cada ano que passa, o mercado cripto está amadurecendo. Estamos apenas no começo. Ok, então, por que o mercado cripto ainda é tão volátil e tem todas essas movimentações de curto prazo? Calma, cidadão, calma. Tem três principais fatores: a liquidez, a adoção em massa e também as notícias e eventos do nosso planeta. Explicando um pouquinho sobre esses três fatores. A liquidez. A liquidez, pessoal, é basicamente a capacidade de você transformar algo em dinheiro. Vamos usar um exemplo. Eu pego essa caneca aqui. Se eu sair pela rua, vai ser bem fácil, na minha visão, de vender essa caneca por um certo preço, seja 20, 30 ou 40 reais. Só que e um terreno? Um terreno é bem mais difícil por conta da sua liquidez, por conta do seu preço, do seu valor. Então, a caneca ela é mais líquida que o terreno. Então, basicamente, no mercado cripto é a mesma coisa. Como não tem tantas pessoas e não tem tanto preço definido sobre esses projetos, não só o Bitcoin, né, as outras altcoins, é um pouco mais difícil de transacionar. Por isso que tem essa grande volatilidade. O segundo é a adoção em massa. Ela está totalmente correlacionada à liquidez. Se tem mais pessoas usando, mais pessoas adotando, mais empresas comprando e utilizando cripto, consequentemente, aumenta a liquidez. Se essas duas coisas aumentam tanto a adoção quanto a liquidez, necessariamente a sua volatilidade vai diminuir. E os outros, que é o que a gente está vendo hoje no dia a dia, são as notícias e eventos. Se o Trump fala alguma coisa ou o Elon Musk, o mercado se movimenta muito, porque infelizmente o mercado cripto é extremamente manipulável. Como o mercado ele é relativamente novo, nós temos poucas legislações, poucas regulamentações nesse mercado. Então o mercado acaba ficando um pouco sensível a certas notícias e também a pessoas influentes. Mas se eu não te convenci ainda que o mercado cripto não é tão volátil assim, agora eu vou te mostrar como usar essa volatilidade a seu favor. Mas antes de eu te mostrar como aproveitar a volatilidade e usar ela a seu favor, não esquece de se inscrever no canal, curtir
compartilhar com os amigos e comentar se você tiver qualquer dúvida. A primeira forma de você usar a volatilidade a seu favor é fazer o famoso DCA, que é o Dollar Cost Average, ou seja, comprando aos poucos. Vamos supor que você tem R$1.000 para investir. Você separa esses R$1.000 em 4 semanas e compra R$250 de Bitcoin, por exemplo, a cada semana que passa. Isso faz com que você crie um preço médio e ao longo do período, entre médio e longo prazo, muito provavelmente o seu preço médio vai ser muito favorável ao preço atual do Bitcoin. Historicamente falando, todas as pessoas que compraram Bitcoin e seguraram por mais de 3 anos estão no lucro. E a segunda forma é a diversificação. Eu não estou dizendo para você colocar todo o seu dinheiro e o dinheiro de vida em criptomoedas ou algo desse gênero, mas você tem que entender que as criptomoedas, na minha visão, são como um investimento convexo. O que é um investimento convexo? Você pode ter um retorno muito alto em relação ao risco que ele dá. Então, por exemplo, você coloca 5% do seu patrimônio. Esse 5% ele pode subir para 10, 15, 20, 25, dependendo das criptomoedas, até 30, 40% do seu portfólio. Só que você colocou uma parcela pequena, porque caso ele dê errado, você só perdeu 5% do seu patrimônio. Então a diversificação ela pode te garantir um grande retorno ao longo do período e você usa essa volatilidade a seu favor. Vou usar o exemplo atual hoje do mercado, onde todo mundo fala das famosas meme coins. E eu já deixo bem claro que eu não gosto desse tipo de investimento, mas eu sei que o brasileiro adora jogar um joguinho, né? Porque é basicamente um cassino digital, né? As meme coins. Vamos supor o seguinte, se você você quer ter essa experiência, essa volatilidade e acredita muito num meme, por exemplo, invista se você acha interessante, mas coloque 1%, no máximo 2% do seu patrimônio, porque esse 1%, se der certo essa meme coin, é como se fosse um bilhete de loteria, né? Em vez de você jogar na Mega Sena, coloque um cachorro com um chapéu, por exemplo, fica a seu critério. Esse 1%, ele pode se tornar 2, 3, 4, 5, você pode ganhar 5, 10 vezes o seu valor investido. Mas caso dê errado, e muito provavelmente vai dar errado, você só perdeu 1% do que você investiu. E a terceira forma é você usar dados on-chain. Dados on-chain são dados dentro da rede, são algumas métricas que não existem no mercado tradicional. Imagine o seguinte, você quando vai estudar alguma empresa ou algum projeto, você lê o relatório dela e você está dependendo do quê? Das pessoas que fazem esse relatório. Só que no mercado cripto não funciona muito bem assim. Por quê? Tudo fica registrado na blockchain, tudo fica registrado num livro. Então não é uma pessoa que está escrevendo, porque ela pode cometer uma fraude, como aconteceu nas Americanas aqui no Brasil, só que na blockchain não dá para mentir. Então você consegue usar certas métricas para entender se o preço está muito bom para compra ou está bom para venda. Um dos indicadores, por exemplo, que eu mais utilizo é o MVRV e o P-Cycle Top. Esses dois indicadores são muito úteis para eu saber mais ou menos quando eu vou comprar mais criptomoedas ou quando eu vou vender essas criptomoedas. Então, embora o mercado cripto mostre sim grandes oscilações e mostrou muito no passado principalmente, cada vez mais ele anda crescendo e sendo adotado mundialmente. Então, consequentemente, essas oscilações no curto prazo tendem a diminuir ao longo dos anos. Então, da próxima vez que algum chupeta... Eu realmente falei. Então, da próxima vez que alguém te falar que o mercado cripto é só imprevisibilidade e risco, manda esse vídeo para ele. Porque agora você já entendeu que a volatilidade está diminuindo, mas mesmo que ela se mantenha por um tempo, você consegue usar ao seu favor. Com isso, eu vou ficando por aqui, pessoal. Até a próxima.